Glórias a Deus. E já estamos ao vivo, tá? Ao vivo e gravando, tá bom? Vamos começar? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, deixa eu fazer aqui. Apresentação. Maria Aparecida, Luciana Vasconcelos. Deixa eu ver aqui. Aí apareceu aqui. Isa da Silva, DG. Olha aí. Ó, na tela. Gente, a Leinha pegou o livro que está aqui. O pessoal pediu o livro. A semana que vem já vai estar sendo tudo entregue, tá? Em nome de Jesus. Aqueles que quiserem também depois, só falar com a Leia aí o livro, tá? É um livro de 268 páginas. É bênção demais. Que bênção, irmã Elisbofi, seja bem-vinda. É um livro de 268 páginas, que é um discipulado que a gente dá, inclusive, aqui na nossa igreja. Já dei algumas vezes esse discipulado e tem sido bênção. Vamos orar? Vamos apresentar o Senhor? Espírito Santo, nós estamos, Pai, nesse discipulado. Eu quero te pedir tão encarecidamente por uma unção, por uma graça, por uma revelação. Deus, eu reconheço a minha limitação, mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que se manifesta, um Deus que direciona, um Deus que trabalha para aquele que o Senhor espera. Pai, preciso dessa unção. Eu preciso dessa porção do Senhor. Eu preciso da vida do teu Espírito. Eu preciso do entendimento dimensional. Eu preciso da palavra revelada, da palavra viva, da palavra rema, da palavra, meu Deus, eficaz. Eu preciso, ó Pai, do discernimento de espíritos. Eu preciso da revelação que vem do Senhor. Por isso eu quero te pedir no dia de hoje que o Senhor libere uma unção através desse discipulado. Pai, a tua palavra, ela não muda. O Senhor é imutável. A tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Por isso eu te peço que cada pessoa que estiver ouvindo esse ensinamento, o Senhor possa trazer discernimentos, entendimentos, revelação, sabedoria, graça, de uma maneira sobrenatural, Pai. Espírito Santo, abre os nossos sentidos espirituais. Meu Deus, me reveste desse manto de autoridade agora. Eu repreendo todo espírito de embotamento. Eu repreendo todo espírito roubador da tua palavra. Eu repreendo todo tipo de ataque espiritual. Pai, libera os anjos necessários para esse momento de ministração. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, povo lindo, povo abençoado. Glórias a Deus. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o texto sagrado. Então, quando a gente fala aí de tratando com pecado, a gente precisa entender todo pecado que algum dia foi praticado, ele deve ser confessado. É óbvio que não é somente uma questão de confissão de pecados, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo, mas cada pecado, ele tem uma tratativa, cada pecado, ele tem um direcionamento, cada pecado, ele tem a sua normativa bíblica, modo de se tratar, modo de lidar com aquela situação. Então, quando a gente fala de confissão, confissão é a forma de se apresentar constantemente diante do Eterno para se declarar culpado. Do que, pastor? Pecados pessoais, pecados comunitários, pecados específicos. Então, quando a gente entra na realidade, é normal para mim, tá, Jéssica? É normal. Estão me ouvindo aí, gente? Ouvindo aí? Glória a Deus. Amém?
Sim. Então, vamos lá, gente. Confissão é, na realidade, uma forma de você se apresentar constantemente diante de Deus para se declarar culpado de pecados pessoais, pecados comunitários, pecados específicos. Então, a confissão, ela é necessária. E, aliás, eu vou falar algo aqui. A libertação, ela começa com confissão de pecados. E tem muitas pessoas que, muitas vezes, precisam se libertar e elas não entendem que elas só vão conseguir se libertar através da confissão de pecados. A confissão de pecados, ela é um desatador no mundo espiritual. Tem muita gente com a bênção retida, com a vida retida, por causa que não confessam os seus pecados. Isso acaba gerando problemas, isso acaba gerando situações. Agora, e o Espírito Santo, pastor, em relação a essa tratativa? Olha só, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, a Kadosh Baruch Hu, vai nos alertar, lembrar e repreender pela palavra de Deus com o propósito de obter perdão e purificação mediante a obra de Yeshua. Por isso, pecado deve ser confessado e vencido dia após dia. Tá? A irmã está falando aqui, ó, vamos lá, ó, é interessante isso aqui. Ó. Eu fiz uma lista e tentei confessar para uma pastora e disse que não poderia ver minha lista. Mas aí é ruim, hein? Mas primeiro assim, Juliana, a gente não trabalha assim, tá? Aí depois coloquei a lista em um grupo de libertação. Mas, por exemplo, Juliana Loyola, a gente não faz isso, tá? Tá aqui, ó, tem um monte de ficha aqui, deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Só para vocês entenderem, tá? Eu tenho nossa, um monte de fichas dessas aqui, ó. Fichas, tá? Fichas. São várias fichas inclusive, olha só, meu Deus, né? São várias, diversas fichas que a gente tem aqui. E essas fichas que nós temos, somos nós que preenchemos, não é a pessoa. Até porque, como eu disse, libertação vem com confissão de pecados. E muitas vezes, se eu der a ficha para você, você já está em batalha espiritual, em guerra espiritual. O inimigo não vai deixar você se lembrar de determinadas coisas. O inimigo muitas vezes vai pressionar a tua mente, vai querer embotar você. Por isso que é muito comum pessoas que, ao preencherem fichas de libertação, passarem mal, terem dificuldades, começarem, na realidade, a ter muito sono, opressão. Por quê? Porque é uma batalha espiritual no preenchimento de uma ficha. Então, o que eu faço aqui? A gente faz diferente. Nós entrevistamos aquela pessoa, olhamos os olhos dela, porque pecado, tá? Anote isso daí. Pecado tem que ser verbalizado. E não é o pecado no sentido da renúncia, não, que a gente vai ter que fazer isso também. Verbalizar a renúncia. Mas eu, por exemplo, quando a gente trabalha nisso, o Senhor já nos ensinou, ele falou, é assim que eu quero, porque a pessoa ela tem que vomitar para fora as coisas erradas que ela fez. Por isso que pecado precisa ser verbalizado. Pecado que não é verbalizado é pecado não tratado. A pessoa fez coisa errada, aprontou, roubou, matou, se prostituiu, adulterou, fez coisas que não deveria fazer. Quer dizer, tudo isso precisa ser tratado, confessado, verbalizado. Tem que vomitar para fora. E tem gente que morre e não trata nada. Tem gente que morre e não expõe o pecado. E aí a vida não anda, as coisas não acontecem, a vida não muda. É uma batalha espiritual, é guerra espiritual. Por quê? Porque, na realidade, a pessoa ela tem situações que precisam ser resolvidas no mundo espiritual. Isso só vai ser resolvido através de começar a ser resolvido, tá? Começar através de confissão. E quem vai ajudar nesse processo? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, vai alertar, lembrar, repreender você pela palavra do Senhor, para que você seja perdoado, purificado mediante a obra do Senhor Jesus. Então, o pecado tem que ser confessado, tratado e vencido. Já entendi, estou pedindo a Deus para conseguir fazer a clínica. Na realidade, irmã Juliana, as pessoas elas não entendem. Hoje eles estão fazendo uma libertação fast food. Eu tenho que falar isso aqui, tá? Uma libertação, a pessoa vai lá, paga um valor, preenche uma fichinha, a pessoa só vai, hora e quebra. Não, querido, libertação é gerada.
Libertação é processual. Libertação dói demais na nossa vida. Estou vendo um monte de gente fazendo libertação comercial. A libertação é algo que vai doer na sua alma. Deus vai arrancar coisas que estão em você que não deveriam estar. As coisas de Deus não é desse jeito, não. Então, quando a gente fala de confissão, que faz parte da libertação, é algo que o Espírito Santo vai tratar com você. E olha a declaração que um dia eu coloquei aqui, né, no livro. Faça a seguinte declaração: todo pecado encoberto na terra é um escândalo aberto no céu. Vou fazer uma pergunta para você. Será que não tem nenhum pecado na tua vida que ainda está em oculto? Existem dois tipos de pecados ocultos. Aqueles que são conscientes e aqueles que são inconscientes. Tem gente aqui que muitas vezes tem um pecado oculto inconsciente. Você tem algo que você não se lembra de fato, que às vezes não foi nem você que fez, está no bastidor da sua vida. Mas tem gente que tem pecado oculto consciente. A pessoa sabe das besteiras que fez na vida, mas não confessa, não expõe, não verbaliza. E isso tem peso espiritual. Porque está na Bíblia aí, ó, o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, o mal, o que é misericórdia, pastor? É que o mal que você merecia receber, você não vai receber. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, todo pecado encoberto na terra é um escândalo aberto no céu. Não adianta, querido. Se você encobre o pecado, o mundo espiritual vai desnudar isso para você. Ele vai desnudar e você vai se envergonhar. Todo pecado que é encoberto na terra, no céu, é um escândalo aberto. Eu já disse isso em algumas lives, vou repetir aqui. Eu acho que talvez alguém nunca ouviu. Mas olha só, eu conheço o caso de uma mulher, estavam na casa dela orando, de repente, na sala da casa dela, uma pessoa se manifestou, e aí o pastor começou a expulsar o demônio, sai demônio, repreende daqui, repreende dali, sai demônio, cai por terra e bate em retirada. A mulher não aguentava mais, a dona da casa foi lá e quis expulsar o demônio. Quando ela quis expulsar o demônio, através daquela pessoa, olhou para ela e disse assim: quem é você? Quem é você? Que adulterou? Que engravidou, olha só, escuta essa, que abortou e enterrou a criança no quintal da sua casa. Meu Deus. Todo pecado encoberto na terra é um escândalo aberto nos céus. Todo pecado oculto na terra é um escândalo aberto nos céus. O mundo espiritual vê todas as coisas. O mundo espiritual conhece todas as áreas da sua vida mais do que você mesmo. Por isso, não adianta. Você pode esconder de mim, você pode esconder da Doquinha, você pode esconder da Alguinha, mas você não esconde do Criador. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser tratado. Quando a gente faz trabalho de clínica, de cura e libertação, é muito comum pessoas não falarem a verdade. E acha que a gente não sabe, porque o Espírito Santo fala. Tem gente que, às vezes, eu estou vendo ali, o senhor fala para mim, filho, ele está aqui só por ele estar. Por isso que, tá? Eu não falo isso nas lives, posso falar aqui no privado para você. Por isso que Deus pediu para mim pedir um valor pelas clínicas. Por quê? Porque foram diversas, inúmeras clínicas, eu não sei nem quantas clínicas que a gente já fez, e pessoas que vinham aqui para fazer clínica, e às vezes vinha porque a mulher queria que fizesse, o Chiquinho queria que ela fizesse, e quando chegava aqui, a pessoa, ela não falava a verdade. E o Senhor falou assim: você está vendo? Ela está aqui porque, na realidade, a esposa forçou. Sabe aquela mulher que quer restaurar o casamento? Sabe aquele marido que quer restaurar o casamento? O marido quer, a esposa quer, mas a outra pessoa não quer. É a doutora Rose, né? Que benção. Começou algo na sua vida, doutora. Entende? Então, assim, tem muita gente que pega, a pessoa está mentindo descarada, sabe? A pessoa não confessa. Isso é terrível. Isso é complicado. Isso tem peso no mundo espiritual. Por isso que tem que ter confissão de pecados. Não adianta. Se você quer receber a cura, a libertação, tem que ter. Ó, um dos maiores segredos da cura e libertação, tá? Um dos maiores segredos da cura e da libertação é a confissão de pecados.
Vou repetir, um dos maiores segredos, tá? A cura e da libertação é a confissão de pecados. A confissão de pecados faz parte de uma vida de arrependimento diante do Senhor. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas tem situações que nunca foram resolvidas. Abortos não resolvidos, adultérios não confessados, fornicação, tá? Para fazer a clínica tem que ser pessoalmente? Não. Pode ser online. O pessoal faz online e alguns que querem presencial. A gente está aqui também, temos igreja para ir. Mas, olha só, pecado tem que ser confessado. Faz parte de uma vida de arrependimento. E Deus vai requerer isso da gente. O ministério de Yohanan, de João Batista, era um ministério de arrependimento. Deus está requerendo arrependimento do seu povo. Não existe avivamento sem arrependimento. Arrependimento gera avivamento e avivamento depende de arrependimento. Por isso, Deus está clamando, Deus está, na realidade, desafiando a igreja dele a se arrepender. Precisamos confessar pecado, precisamos tratar de pecado nas nossas vidas. Tá? Como funciona a clínica? Tenho interesse, Júlio. Fala com a Leinha. Leinha, passa o telefone para as meninas aí, tá bom? Embora. Ela passa para você. Então, olha só. Confissão gera quebrantamento, libertação e cura, gente. Tem muitas pessoas que são curadas através da libertação, através da confissão de pecado. Gente boa, às vezes são pessoas boas, isso, o culto aprisiona, perfeito, irmã Mariana. Muitas vezes a pessoa, ela está ali, ela tem tudo para ser feliz, mas ela tem situações que nunca foram tratadas. E, querido, eu como libertador, como um pastor, eu não fico julgando ninguém, entende? Eu não tenho essa característica, porque meu desejo é como de Deus, é que todos sejam libertos, é que todos sejam salvos, tá? Confissão na oração liberta? Depende. A confissão tem que ter. Faz parte de um processo, tá, Gabriela? Porque não é só confissão. E a gente vai explicando de tempo em tempo. É a confissão. Ela é uma das etapas da cura e da libertação. E de uma vida transformada. Mas a confissão, dependendo dos casos, ela vai te libertar, sim. Depende da situação e do contexto daquilo que a pessoa pecou. Depende do contexto e daquilo que a pessoa pecou. Tá bom? Mas tem coisas que às vezes a pessoa vai verbalizar, se não me perdoa, aquilo vai vir como uma cura, uma libertação genuína, plena da parte de Deus para a vida daquela pessoa. Agora, existem diretrizes que devemos tomar na confissão de pecados. E é isso aqui que as igrejas não ensinam. E eu gostaria de ensinar para você, de modo que você possa, a partir de hoje, se posicionar. Queridos, eu conheço pessoas que assistiram vídeos nossos, que se posicionaram e a vida foi transformada. Vocês não têm ideia. Inclusive, vou trazer essas pessoas aqui no podcast. Quem sabe a sua libertação vai ser tão poderosa que você vai ser uma pessoa que vai testemunhar aqui no podcast, porque esse é o desejo do meu coração e foi isso que Deus falou para mim. Traz as pessoas que você já fez cura e libertação. Porque as pessoas têm que conhecer esse trabalho de ministério. Entende? Nayarinha vai vir para cá, testemunhar. Leinha. Olha só. Eu vou ver se eu chamo o pastor Simvaldo. Já fiz tantas libertações da pastora Keila. Então é algo maravilhoso. Porque, é claro, às vezes a libertação também, eu falo que existe a libertação maior e existe a libertação menor. O que é a libertação maior? A libertação maior, ela é o pente fino da nossa vida. Sabe aquela mãe que passa o pente fino? Arranca os piolhos, arranca aquele piolhão. Só que aí vem a libertação menor, é aquela mais detalhada, é aquela libertação mais minuciosa. É isso que Deus quer, tá, irmã Jônia? Procura a Leinha aí. Vamos lá. 1 João 9 diz assim, olha só, como confessar, pastor, como tratar com o pecado. Gente, isso que eu vou ensinar para vocês é regra para todas as áreas da sua vida. É regra para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com familiares, para o seu relacionamento com pessoas, para várias situações da vida. O que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? É algo que vai ser um impulsionador espiritual. Se você colocar em prática o que eu vou ensinar aqui, muita coisa vai mudar na sua vida. Agora, é óbvio, como eu sempre digo,
tem libertação que precisa de autoridade vigente, até pelo contexto de vida da pessoa, senão ela não vai conseguir se libertar sozinha. Mas vamos lá. Primeiro, confessa o seu pecado diretamente para Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa, todo pecado, ele transgride uma lei do Criador. Deus estabeleceu leis, estabeleceu preceitos, mandamentos, estabeleceu ordenanças. Todas as vezes que nós não praticamos esses mandamentos, esses preceitos, nós transgredimos uma lei do Eterno, ou seja, precisamos confessar isso. Aquele pecado que você pecou, aquela situação que você transgrediu, você tem que chegar para Deus, diante do Eterno, e falar: Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, eu cometi tal erro, eu cometi tal pecado, eu cometi tal transgressão, eu cometi tal coisa contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. E isso é importante, porque isso faz parte de uma vida de confissão. Tá? Então, a primeira etapa é você confessar para Deus, porque toda pessoa que peca transgride a lei de Deus. Então, você chega para Deus e diz: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu falhei contra o Senhor, eu fiz coisas que eu não deveria fazer, mas eu te peço perdão, porque hoje eu tenho um desejo de arrependimento, eu não quero mais que a minha vida continue desse jeito. Ah, pode ter certeza, algo vai começar acontecer na tua vida. Olha só. Outra coisa. Confesse o seu pecado pelo nome que ele tem. Esse negócio aí, como eu aprendi no início do meu ministério, né? Eu congreguei numa igreja que o pastor falava assim: confesse seus pecados por gestos, palavras, pensamentos. Queridos, confessar pecado por gestos, por palavras, por pensamentos. Quantos pensamentos que você tem no dia? Quantas palavras que não saem da tua boca? Homem 5.000, mulher 20.000. Pensamentos, inúmeros pensamentos. Na realidade, pecado tem nome. Pecado tem que ser confessado pelo nome. Minha pergunta aqui: qual é o nome do seu pecado? Qual é o pecado que você vai ter que dar nome hoje e confessar diante do Senhor? Pecado tem nome. E a gente precisa confessar isso diante do Eterno. Então, por exemplo, se você roubou, você tem que falar: eu sou ladrão, porque eu roubei. Se você traiu o seu cônjuge, você tem que dizer: eu sou adúltero, eu sou adúltera, eu sou desleal. Se você mentiu, você tem que falar: eu sou enganador, eu sou enganadora. Se você matou, você tem que dizer: eu sou assassino, eu sou assassina. Porque pecado tem nome, pecado tem que ser confessado pelo nome. Hoje estão superficializando a tratativa de pecado, querido. Estão superficializando. É por isso que tem um monte de gente dentro da igreja que a vida supérflua, as coisas não acontecem, a vida, na realidade, prostrada. Por quê? Porque nunca confessou pecado pelo nome, nunca chegou, rasgou seu coração para Deus e disse para Deus: Deus, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu sou promíscua, Senhor, eu sou adúltero, Senhor, eu sou mulherengo, Senhor, eu sou ladrão, eu sou, Senhor, avarento, Espírito Santo, é isso que eu sou. Queridos, pecado tem nome, tem que ser confessado. É por isso que tem gente que não se liberta, porque nunca confessou pecado pelo nome. E se você não confessa pecado pelo nome, você nunca trata pecado. E a maioria não trata aquilo. Tem gente, eu já vi pastor famoso chegar em multidão, escute isso, e falar: você que adulterou, vem aqui, confessa o seu pecado diante do altar, e a tua esposa nunca vai precisar ficar sabendo. Isso é uma vergonha para o evangelho. Eu vou te explicar uma regrinha hoje aqui. Então, primeiro, confesse o teu pecado para Deus. Segundo, confesse o teu pecado pelo nome que ele tem. Terceiro, confesse o seu pecado diretamente a quem foi lesionado, ferido por ele. Então, se eu pequei contra Deus, regra, aprenda isso. Se você peca contra Deus, é seu dever pedir perdão para Deus, mas se você pecou contra o próximo, você tem que pedir perdão para Deus, porque transgrediu uma lei de Deus em relação ao próximo, mas você também vai ter que pedir perdão para o próximo. Então, essa ideia desse pastor famosinho,
Olha só, pastor renomado que fez isso é heresia, porque quando eu peco contra você, irmã Isa, irmã Josi, irmã Kátia, irmã Elis, se eu pecar contra você, é meu dever chegar diante de Deus, pedir perdão para ele, porque eu pequei contra você, mas eu tenho que chegar para você e pedir perdão para você também. Eu pergunto, deixa eu falar algo. Pessoas que pecaram contra você e que estão na igreja, já vieram pedir perdão para você? Vou tomar até água que minha garganta já está. Pessoas que pecaram contra você e que estão na igreja vieram pedir perdão para você? Vou te ensinar, e eu estou aqui para ensinar. Não vou fazer média com ninguém. Olha só. Não. Lena Nascimento. Josi, não. Gabriela Casa. Uma sim. Eu tenho uma. Não, gente. Não fala. Só digita, tá? Não atrapalha. Olha só. Se eu peco contra Deus, eu peço perdão para Deus. Raquel, que a gente está dizendo não. Adriana, dizendo não. Se eu peco contra Deus, Fernanda Santos, não. Se eu peco contra Deus, eu confesso o pecado para Deus. Mas se eu peco contra o próximo, eu tenho que pedir perdão para Deus e para o próximo. É o Nailton que veio aqui na igreja. Olha só. Você percebeu, Juliana, vamos colocar 10 pessoas, 70 ou 80 pessoas, nunca pediram perdão para as pessoas que elas ofenderam. Significa dizer que elas nunca trataram o pecado como tem que ser tratado. Eu estou te falando de casos reais aqui. Eu tive que fazer isso para você entender a gravidade e a realidade pecaminosa que está dentro das igrejas. Gente que fala mal de você, que te xinga, que briga com você, gente que difama, tá cheio aí. Olha só, o que teve de gente que me difamou, vocês não têm ideia. Por quê? Porque, na realidade, são pessoas que não são tratadas. E gente que faz libertação. Isso que é triste, né? Libertadores que não são libertos. É incrível isso. Como que pode? Libertadores que não são libertos. Tá? Tem uma apostila aí que me perseguiu até. Por quê? Porque, na realidade, são pessoas que ainda não foram... falam que fazem libertação, mas não são libertos. Porque, queridos, quando eu peco contra você, sabe como eu sei que verdadeiramente você se arrependeu? É quando você pede perdão para Deus e você vem até mim e diz, pastor, eu quero te pedir perdão. Tá? Eu quero te pedir perdão porque eu, na realidade, falei algo contra você. Eu, na realidade, fiz coisas que eu não deveria fazer contra a tua vida. Queridos, isso é arrependimento. Claro que isso só vai ser um arrependimento genuíno se você não praticar mais. Não adianta também, vou falar daqui a pouco aqui, não adianta pedir perdão e no outro dia vai fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. É diferente. Mas se eu pequei contra você, peço perdão para Deus, peço perdão para o próximo. Então, se infelizmente eu me afastei da minha igreja por causa disso também, mas nunca deixei de buscar. Uma vez fui confessar pecados a alguém especial, ele não me permitiu verbalizar, disse que estava... Peraí, essa aqui agora eu fiquei curioso. Ele disse que estava tudo bem. Ai, gente, é isso aí, esse ensino. Quer dizer, a Bíblia manda confessar pecado, tratar situações. Entende? Se você adulterou, é dever seu pedir perdão ao seu cônjuge. Irmãzinha, irmãozinho, você que é casado, adulterou antes de casar, ou adulterou depois, adulterou antes de ser cristão, ou cristão, não importa, adultério é uma lei universal. Independe daquilo que você é a nível de religiosidade. E tem uns crentes também assim, não, pastor, mas olha, eu adulterei, mas eu não era cristão. Ah, e o adultério, ele só é adultério quando é cristão? Quando não é cristão, deixa de ser adultério? É por isso que tem tanta gente com a vida presa e amarrada, porque nunca confessaram nada. Então, irmão e irmã, você que está aqui, que já cometeu adultério, se você nunca tratou isso com o teu cônjuge, você está aprisionado, aprisionada no mundo espiritual. Entenda isso. A vida financeira não vai para frente, sempre tem alguma coisa que segura, porque é bíblico, pastor, é bíblico.
Se você enganou os seus pais, é seu dever pedir perdão aos seus pais. Se você falou mal do seu líder, seu dever, olha só, pedir perdão. No meu caso, foi um casal pastoral, me difamaram, colocaram irmãs que eu discipulava contra mim, acho que é isso, né? Então, perceba, vou ensinar uma regra, tá? Olha só, agora é necessário entender que, diante dessa confissão, são necessárias algumas diretrizes específicas. Porque, por exemplo, tem casos que é grave, gente. Tem casos contra o próximo que é grave, tá? Casos gravíssimos, vocês não têm ideia, e a gente pega coisas terríveis, terríveis. Você quer ver um exemplo? Olha só, uma vez eu peguei um caso assim, eu estava numa clínica de recuperação feminina, em Itanhaém, na região litorânea aqui de São Paulo, e aí o pastor me chamou para ir numa clínica, ministrar uma clínica feminina, e eu fui. Inclusive, eu comecei a ministrar essa aula para as meninas. Falei assim, já que eu estou aqui, eu vou ministrar sobre pecado, vocês estão aqui, porque vocês cometeram muitos pecados, eu quero ajudar vocês a tratar cada um deles. E comecei a falar de pecado contra o próximo, e cheguei nessa parte do adultério. E eu falei, você que adulterou, você vai ter que confessar para o teu cônjuge que você adulterou. Você vai ter que pedir perdão para ele. Você vai ter que tratar isso no mundo espiritual. Quando eu falei isso, uma menina chegou até a passar mal. Ela estava grávida, até aí tudo bem, né? E estava ali na clínica por motivos que eu nem me lembro quais, mas estava ali por motivos agravantes. Mas ela disse, pastor, como que eu vou tratar isso? Pastor, misericórdia. Pastor, meu Deus do céu. Pastor, sabe que Jesus tem poder? Eu falei, que foi, filha? Ah, pastor. Aí ela veio me contar a situação. O marido era um cadeiro que tinha sido preso. E nessa de ser preso, ela não se separou dele, continuou casado, às vezes visitava ele, mas ela teve um caso extraconjugal e engravidou. Estava ali na clínica, grávida, tratando outras situações também, mas grávida de um homem que não era o seu marido. E o seu marido, que era um cadeiro, ele ia sair da prisão um mês depois. Como ela vai tratar uma situação como essa de petição de perdão? Olha só, vou jogar fogo aqui, vou jogar fogo agora. Teve uma situação, escute, eu vou te mostrar aqui várias agravantes, tá? Teve uma situação, inclusive teve uma aqui também em Guarulhos que aconteceu, depois eu falo, mas tem situações, por exemplo, uma mulher que o marido sempre falava, o cara era traficante, do tráfico, da pesada, e dizia para ela, se um dia você adulterar, eu acabo com você, né? Você já entendeu a palavra. Eu mato você. Essa foi a palavra dele. Eu acabo com você. E aconteceu de ela ir para um momento de encontro, entende? Um momento de encontro. E nesse encontro, ela se converteu de fato, se arrepender do pecado, e aconteceu de ela ter adulterado contra esse cara, que era o marido dela, inclusive. E agora, o que ela faz? Confessa ou não confessa? Porque ela está debaixo de uma palavra de sentença de morte. Já aconteceu do marido e da esposa brigarem, o marido sair de casa e ir embora, e a mulher ele resolver as suas coisas, inclusive ir para o banco pagar umas contas. E quando chegou na fila do banco, começou a conversar para lá e para cá com um homem. E dali foram para o motel. E você já sabe a história. E quando ela voltou, descobriu que estava grávida. Uns dias depois, quem volta para casa? O marido se deita com ela. Ela engravidou, só que o marido era do caso que ela teve. O maridão, a criança, a gravidez era do caso que ela teve, e não do marido. Como ela vai confessar isso para o marido? E olha só, o marido veio, se relacionou com ela, ela estava grávida, e aí ela teve a criança, e o marido achava que a criança era de quem? Dele, sendo que ela sabia que a criança não era dele.
A criança, na realidade, era do outro. A criança cresceu achando que aquele era o pai, e o pai teve aquela criança achando que era o seu filho. Como trata uma coisa dessa? Eu estou falando de casos agravantes, situações que, de repente, no seu particular, você também tenha uma. E aí, eu quero te dar aqui algumas diretrizes. Porque também tem pessoas que, assim, querido, uma vez eu peguei um caso de adultério, a menina estava alucinada, ela falou, meu Deus, e agora? E agora? Eu vou ter, e agora? Eu vou ter que confessar. E agora? Meu Deus. Eu falei, calma, vou te direcionar. Primeiro, para tratar pecado contra o próximo, dependendo da gravidade, da agravante que aquilo possui, que o pecado possui, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a orientação do Espírito Santo na confissão. Senhor, como que eu vou fazer? Senhor, como que eu vou agir nisso aqui? Senhor, como eu vou lidar com essa situação? Senhor, como eu posso tratar isso tratar esse pecado? Eu quero resolver isso no mundo espiritual. Eu quero tratar isso no mundo espiritual. E tem gente, queridos, lamento dizer, tem gente que, enquanto não tratar o pecado, enquanto você não confessar esse pecado, você nunca vai ser livre. O inimigo sempre vai tocar em áreas da sua vida. Porém, entretanto, dependendo da agravante do pecado, vai ter que buscar uma orientação específica. Segundo, é muito bom você ter pessoas de Deus, conselheiros, conselheiras, que possam te ajudar. Pessoas que tenham autoridade libertacional nessa área. Pessoas que têm autoridade dos céus para te ajudar nessa área. Não adianta você querer tratar isso sozinho, de qualquer maneira, ou com pessoas que não carregam uma unção nessa área, porque você só vai ter problemas. Vai ter problema. Minha esposa pegou um caso esses tempos, que ela falou para a moça, você vai ter que conversar isso com o teu marido. Vai casar? Aí ela ia casar. Mas ela ia casar, querido, sem confessar adultério. Traição, na realidade. A esposa falou, não adianta você casar e não confessar traição que você teve. Isso só vai tapar um buraco na sua vida. A legalidade no mundo espiritual continua, porque você traiu ele. Aí ela teve que confessar o pecado, ela teve que pedir perdão para ele, para poder casar, e ela sim o fez, e foi uma bênção. Então, primeiro, tem que buscar uma orientação específica da parte do Senhor nessa confissão. Segundo, busque conselhos de pessoas piedosas, de pessoas que carregam uma unção na área específica que deve ser tratada. Terceiro, isso aqui é importante, avalie o temperamento e comportamento da pessoa que foi lesionada antes da confissão. Então, por exemplo, o marido tem que confessar um pecado de adultério. Só que a esposa dele é barraqueira. Você conhece as irmãs do barraco? Mulher quebra o pau. Mulher é daquele jeito. E aí, ele tem que confessar, mas ele sabe que se ele confessar, o pau vai quebrar. Então, primeira coisa. Terceira coisa, tem que avaliar o temperamento, comportamento. Às vezes aquela pessoa também tem um comportamento, muitas vezes tem sim, tá? Um comportamento homicida, tem um comportamento violento. Então, tem que ter ali também, como eu disse, até nessa confissão tem que ter tratativa. Dependendo do caso, tem que ter um libertador acompanhante que vai te acompanhar nessa situação. Para tudo isso, tem que ter. Tem que avaliar o temperamento, porque às vezes a pessoa ela tem um temperamento forte e isso pode prejudicar essa tratativa. Agora, uma outra situação. Espere o tempo da preparação de Deus para a confissão. Tem gente que vai ter que tratar ontem. Tem gente que Deus ainda vai preparar o momento certo. Mas vai ser necessário tratar o pecado por você com aquela pessoa. Confesse o seu pecado para quem foi lesionado. Você vai ter que chegar no teu pai, confessar pecado de roubo, de mentira, de engano, de fornicação.
Você vai ter que chegar na sua mãe e confessar pecado. Você vai ter que chegar no seu líder, confessar pecado. Vai ter que chegar no teu cônjuge, confessar pecado. Não adianta, querido. Esse é o problema. O povo está dentro da igreja e nunca tratou nada, nunca confessou pecado de nada. Ah, eu sou crente agora, pastor. Levantei a mão para Jesus, está tudo resolvido. Evangelho sem vergonha. Evangelho mentiroso e enganador. Doutrina de demônios, isso. Queridos, pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser tratado. Você pecou contra Deus, você confessa para Deus. Você pecou contra o próximo, você confessa para Deus, mas também para o próximo. Porque é interessante, né? Se, afinal de contas, pegou a mão, levantou a mão para Jesus, está tudo resolvido, então quem te devia não precisa dever mais. Ah, a pessoa ela se converteu, devia todo mundo. Ah, agora eu me arrependi. Eu já está na minha. Não preciso pagar mais ninguém. É assim. Cara, e quando você não tem mais contato com a pessoa, inclusive em um estado diferente? Ah, aí é uma outra situação. É o que eu disse. Cada caso é um caso. Se você não tem mais contato com aquela pessoa, ore, verbalize isso no mundo espiritual, apresente isso no mundo espiritual. Mas e quando a pessoa confessar, só vai adiantar para engrandecer o ego? Não, não tem nada de engrandecer o ego, meu irmãozinho. Não tem nada de engrandecer o ego, Eduardo. Tá? Mas e quando confessar, só vai... Não entendi, mas e quando confessar, só vai adiantar para engrandecer o ego da outra pessoa que fez coisa muito pior contra você. Não importa, pecado é uma coisa individual, tratamento individual, salvação é individual. Se a pessoa fez coisas piores que você, o problema é dela, ela vai dar conta para Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta para si mesmo a Deus. Eu vou dar conta da minha vida. Se eu pecar contra você, não adianta. Você pode ter feito coisas piores do que a minha, mas é meu dever se retratar com você. É meu dever tratar situações com você. Tá? Então, ciente disso. Se eu fiz minha parte, o cônjuge não quer, o que fazer? Aí é ele Deus. Tá? É ele Deus. Pastor, eu fui lá, pedi perdão, tratei, me quebrantei, me humilhei. Eu, inclusive, vai ter essa parte aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Tá bom? A gente vai falar daqui a pouco, deixa eu ver. Tem muita coisa para falar aqui. Eu nem sei se essa aula eu vou conseguir fazer ela toda. Acho que eu vou fazer ela por partes, tá bom? Muita coisa aqui para tratar. Isso aqui é uma aula bem extensa, uma aula tratando com o pecado. Olha só, mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Não, irmã, você não vai sofrer. Você tratou, fez o que tem que ser feito pela palavra, confessou, verbalizou o pecado, foi até a pessoa que você cometeu o erro e pecou. Ah, mas ela pecou contra mim. Aí o problema é dela. A sua parte você está fazendo. Porque também tem muita gente que não é liberta, não é curada por causa do orgulho. Porque tem um orgulho no coração que não permite a pessoa ser liberta. Tá? Tem um desconto para comprar livro? Fala com a Leia. Luthier, fala com a Leia. Vamos lá. Então, olha só. É necessário tratar pecado. Pecou contra Deus, confessa para Deus. Pecou contra o próximo, confessa para Deus, confessa para o próximo. E eu tenho que fazer isso. Não adianta. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ser livre. Você pode andar nas igrejas, você pode fazer seminário, você pode fazer escola disso, escola daquilo, pode receber a oração do mais ungidão de Jesus, não vai resolver. Vai trazer um alívio de momento, mas no espiritual. O inimigo sabe que você tem legalidade. Não estou aqui para alisar você. Vocês não quiseram participar? Vou te ensinar a realidade. Não adianta, vai ser atacado, o inimigo vai ter legalidade, lá na frente ele vai fazer você cair, porque tem porta aberta na sua vida. Você tem que tratar essa situação com o próximo. Então, no caso desses dias de um irmão, ele chegou para mim e falou assim, não converso com a minha irmã, perguntei se tem mágoa de alguém, aconteceu um negócio com a minha irmã, eu não converso com os meus pais. Eu falei assim, irmão, você tá de brincadeira, né? 20 anos sem conversar com a sua irmã, estando dentro da igreja, que vergonha para o evangelho. Com todo respeito, irmão.
Eu não estou aqui para ofender ninguém, mas olha só, para mim isso é uma vergonha para o evangelho. Você está 20 anos na igreja, falando que serve a Deus e de mal com alguém. Eu sei que cada caso é um caso, que tem casos que Deus vai trazer a pessoa para pedir perdão para você. Mas o caso dele é que ele também tinha brigado com a irmã, os dois. Eu falei, você, quem tem mais luz cede, anota essa frase. Quem tem mais luz cede. Muitas vezes na minha vida eu tive que pedir perdão para algumas pessoas, não tinha feito nada. Mas para tratar, como diz Romanos, capítulo 12, tenha, se possível for, se depender de vós, tem de paz com todos. Eu tive que fazer isso. Tive que fazer isso. Era uma pergunta aqui que eu quero ver. Pastor, algum tempo atrás, o Espírito Santo trouxe alguma situação das quais eu precisava me arrepender, e isso dá vergonha e dor. Eu verbalizei perdão através da oração, mas depois que comecei a te ouvir, tem que pegar, fazer cura de libertação, Maria Aparecida, é importante, tá? Glória a Deus, pastor, por isso, poder falar porque eu quero me corrigir do Senhor, maravilhoso. Vocês têm que entender o seguinte, tá? Se você deixar o orgulho na sua vida entrar, você nunca vai se libertar. E não adianta reclamar. Há um anjo do Senhor do meu lado direito anotando tudo que eu estou falando. Existe um anjo do Senhor do meu lado direito anotando tudo. É um anjo do tribunal. Escute, anjo do tribunal. Não adianta você falar, olha só, 19 horas e 54 minutos, começando às 19 horas, dia 21/3/2025. Esse anjo está anotando tudo que está sendo falado. Você vai ser indesculpável perante o Criador. Indesculpável. Porque você precisa tratar. Você vai precisar pedir perdão para algumas pessoas, sim. Você vai precisar resolver pendências relacionais, sim. Nem adianta ficar dando oferta, enquanto não tratar relacionamento. Pendências. Isso é oferta, na realidade, vã. Primeiro trata o relacionamento, a pendência, depois traz a oferta. Se não se torna até oferta contaminada para a igreja. Me refiro ao casamento, pastor. Vou sofrer pela não confissão da minha parceira, pelas portas abertas que ela deixou por não confessar? Não. No seu caso, é errado. É um homem falando. Ela pecou contra você, ela pediu perdão para você. No seu caso, é diferente. As pessoas confundem petição de perdão com liberação de perdão. Eu estou tratando aqui de petição. Eu não estou tratando de liberação. Tá? Petição. Liberação a gente vai tratar depois. Mas o que é a petição? Você pecou contra alguém, você é o ofensor. Você vai lá e pede, no caso aí da sua antiga parceira, ou da sua parceira, uma coisa assim, se ela pecou contra você, ela tem que chegar em você, deixar, eu quero te pedir perdão por todas as coisas erradas que eu cometia contra você. É pedir perdão. Você é o ofendido. Ofensor pede perdão. Ofendido, libera, verbaliza. Senhor, ou até para a pessoa, no dia que ela te pedir perdão, eu te perdoo. Declaro meu amor pela tua vida. Eu perdoo você. E quando isso não acontece, que a pessoa não faz isso, você tem que fazer isso por si mesmo no mundo espiritual. Senhor, a Doquinha me traiu. Senhor, a Doquinha me ofendeu. Senhor, a Doquinha está falando mal de mim. Senhor, a Doquinha, ela fez coisas terríveis na minha vida, mas eu libero perdão para a vida dela. Perdão tem que ser verbalizado. Quando você é um ofendido. Agora, se você é a Doquinha e ofendeu, Doquinha, vai lá pedir perdão para Chiquinha. Vai pedir perdão para Alguinha. Ofensor pede perdão. Ofendido libera. São as duas faces do perdão. Entende? Essa é a grande verdade. Pecados que ela fez anterior na vida dela, ela vai ter que tratar. Uma coisa dela. Vai ser necessário, tá? Eu errei com meu ex-marido. Eu não confessei e ele já faleceu. E casei novamente comigo, com o marido. Eu tive esse erro na minha vida. Eu tenho que falar para ele, olha só, na realidade, Sara, é uma coisa básica que ter acontecido quando você foi se casar. Esse é o problema hoje dos casais. Quando eles se casam, eles não confessam os pecados que cometeram. Então, por exemplo, você que está namorando ainda, eu não sei se tem gente aqui, vai casar, vai se relacionar com alguém, já passa a capivara. Ó, já fiz isso, já cometi. Porque a pessoa vai ficar com você sabendo da verdade. Agora,
O que eu estou falando para você, Sara, tá? É que a sua tratativa ela é pessoal. Ele faleceu, você vai confessar para Deus. Mas se você sentir da parte do Senhor de confessar, falar, porque eu estava ouvindo um apóstolo uns dias atrás, ele falou uma coisa interessante, né? E ele foi no médico na época, o filho dele hoje é já um menino adulto, e ele disse assim que tinha constatado que esse menino, eu não lembro se é síndrome, não é mongolismo e tal, e ele ficou angustiado com aquilo, falou, meu filho, único filho, assim, um menino, o resto acho que era menina, meu filho vai nascer com um problema, vai nascer com aquilo, e aí ele foi orar, e o Senhor falou assim para ele, filho, tem pendências ainda na sua vida, confessa. Ele não entendeu aquilo, mas como assim? Eu já me arrependi, eu não sou mais aquele homem, eu já... mas você nunca, esposa, você nunca confessou para ela as coisas erradas que você fez no passado. E isso no mundo espiritual tem peso, porque muitas vezes a sua esposa ela está colhendo algo que você fez, que você nunca confessou. Então, você tem que chegar para ela e falar, eu fiz isso, mas me arrependo, eu fiz aquilo. Mas esse é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida do homem. E aí, o inimigo é legalista. Essa é a grande verdade, viu, Sara? Ele é legalista. Tá? É legalista. Vamos prosseguir aqui. Ocorreu a confissão, mas no momento em que não estava liberto. Se ocorreu a confissão, mas no momento em que não estava liberto, adianta? Depende, né? Vai ter que saber o contexto em Eduardo para entender. Tá? Vamos lá, glória a Deus. Pegando aqui, eu gosto de responder também. Isso aconteceu comigo. Levantaram um falso contra mim, pessoa, e eu não sabia de nada. Passou uns dias, Deus incomodou a pessoa até me pedir perdão. A pessoa fez corretíssimo. Eu nem sabia de nada. E você liberou perdão. Olha, tá vendo? Você foi ofendida, liberou. A pessoa ofendeu e perdoou. Esse é o princípio, tá? É isso aí. Meu marido não é cristão e está em adultério. Temos 24 anos de casado e eu 12 de convertida. Então, ele tem adultério? Aí é outra situação. Ele meu marido não é cristão, está em adultério, como eu disse, adultério é universal. Se ele é crente ou não é, é adultério. Ele está pecando contra você e contra a família dele. Isso tem um peso terrível no mundo espiritual. A questão é a sua postura diante disso. Se você vai querer ficar nesse relacionamento ou não. Aí Deus, irmã Luciana, ele te dá o livre-arbítrio. Não posso chegar para você que se separa. Não, irmã, continua. Não, você sabe da sua limitação. Você sabe do que você precisa. Mas uma coisa é certa, o perdão emocional você vai ter que dar de qualquer jeito. Tá? Você é ofendida e você vai ter que liberar perdão para a vida dele de qualquer maneira. Independente se você vai ficar com ele ou não, você precisa liberar perdão para a vida dele. Tá? Agora, se você vai continuar, vai conviver, se relacionar, aí é uma outra história. Eu aconselho você a ter um posicionamento pela palavra. Ele não se arrepende e pede perdão. Ele não se arrependeu e pede perdão. O que fazer? É o que eu estou falando. Se posiciona pela palavra, né, irmã? Ele vai, é o Tiquinho, né? Vai lá, dá uma casquinha em você, né? Tchu, 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 tchá, tchá, tchá. Aí vai lá na outra também, entende? Não dá certo isso aí, não. Pode até te contaminar espiritualmente, sexualmente, emocionalmente. Você tem que ser uma mulher posicionada. Aqui você não toca, aqui você não faz mais isso. Porque tem muita irmã que é dependente emocional e financeira. E aí é onde o inimigo entra também. Não permita isso acontecer com você. Peguei contra meu ex-marido, que tem nova companheira. Todas as vezes que precisamos encontrar em situações familiares, é constrangedor, porque ele fica me olhando o tempo todo. A companheira dele se incomoda, tenho vontade de ligar para ele e pedir perdão. Irmã, mas fico com medo de ele interpretar outras coisas. Nosso filho me disse para deixar para lá. Não, você não pode. O senhor mandou dizer para você isso aqui, tá? Vou falar o que mandou. Você vai ter que pedir perdão para ele, sim, mas será necessário, Gabriela, de repente, uma autoridade estar com você. Tá? Pensa num pai
do teu lado e no lado com você. Não, eu vou junto com você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a tratar essa situação. Queridos, quantas vezes eu não fui ajudar pessoas a tratar situações de confissão de pecados, de petição de perdão para pessoas, para líderes que a pessoa tinha brigado, e eu fui lá e fiz isso. Mas você vai ter que pedir perdão, porque você lesou ele, você falhou com ele. Isso vai ser libertador, e com maturidade, Gabriela. Olha só, eu vim aqui porque eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha, eu pequei contra você, eu sei que hoje nós temos a nossa vida mudou, distinta, não estou aqui mais por causa disso, quero liberar você no mundo espiritual, que você seja próspero, que você seja feliz, que você seja abundante na sua vida, mas eu te peço perdão diante do mundo espiritual. Pastor, e se a pessoa não me liberar perdão, o problema é dela. No mundo espiritual você está livre. Tá? Eu já peguei casos assim, vou te contar aqui. Eu já peguei casos, por exemplo, de tratar a questão de adultério de pastores. Por exemplo, peguei um caso de um pastor, já eu respondo aí o deixe. É o Diego, é isso? Pode ser por telefone. Não é legal ser por telefone, Gabriela. Isso é uma coisa tão agravante, é o Douglas Gonçalves. Eu acho que você, no momento desse, você confessar, a não ser que você veja, aí você liga, mas de preferência, sabe, seria legal presencial. Se não for possível, por telefone. Mas eu acho que tem que ter testemunhas. Sempre tratativa de pecado tem que ter testemunha. Bom, aí eu peguei um caso de um pastor, eles eram pastores amantes, há 7 anos atrás, eles se casaram depois e se tornaram marido e mulher. Ela era uma moça da igreja e ele era o pastor da igreja. E aí eles vieram e a vida financeira não andava, uma vida de escassez, uma vida de derrota, uma vida sofrida. Ele, um cara, um pregador, ela, uma moça nova, bonita, só que a vida não fluía. Ele era um pastor de uma igreja de 300 para 400 pessoas. O que aconteceu com o marido dela? Olha só, por isso que eu falo de cercos de proteção no casamento. Irmã, isso é lição para você, hein? Irmão também, somente irmão. Ela disse, pastor, sabe por que eu adulterei? Eu falei, porque na realidade eu quis sustentar a casa. Olha só, não estou fazendo apologia de adultério, mas entenda que isso são situações que acabam provocando o adultério. Eu falei, meu Deus, irmã, Eu perguntei para o pastor, e você? Ah, pastor, eu já estava 3, 4 meses sem teatro sexual com a minha esposa, ela comigo, e aquilo a gente já estava frio. E quando eu vi ela, aquilo foi ativado, já que tinha ali, né? Já uma pomba, já um espírito imundo agindo naquilo ali. Mas perceba que tinha legalidades por parte de ambos os lados. Se relacionaram, foi aquele furdunço na igreja. A igreja, na realidade, ficou sabendo, ele foi retirado do corpo, do pastoreio daquela igreja, se separaram, ela se separou do marido, ele se separou da esposa, cada um tinha uma filha, ele tinha uma filha do relacionamento, ela tinha uma filha do relacionamento, e olha só que coisa, olha que situação, tá? Casaram e foram viver a sua vida, felizes para sempre. Quem dera, né? Na realidade, vem a fase do apedrejamento, queridos. Todo adultério tem a fase do apedrejamento. Porque a pessoa vai ser mal falada, maldita, ela vai ser, na realidade, apedrejada, massacrada, ofendida, humilhada, por causa do pecado que cometeu. Isso é uma coisa que acontece, é uma realidade espiritual. E aconteceu de eles viverem a vida deles. 7 anos depois vieram até nós. Eu comecei a pensar, olha, existem maneiras para tratar isso. Eu disse, como, pastor? Você, irmão, vai ter que ir lá e pedir perdão para sua esposa. Você vai ter que pedir perdão para sua filha, porque você cometeu ato de adultério. Você, irmã, vai ter que pedir perdão para o seu ex-marido e você vai ter que pedir perdão para sua filha. Você vai ter que tratar essa situação no mundo espiritual. Você vai ter que pedir perdão para os teus pais. Ela diz por quê? Porque eles
amaldiçoaram você quando você casou, dizendo que eles nunca iam abençoar um casamento de adultério. Você vai ter que chegar lá e falar: pai, mãe, eu reconheço sim, eu pequei, eu fui adúltera, mas eu peço perdão para vocês, inclusive peço a bênção de vocês. Eles me ouviram. Quando chegou lá, e aí que está o segredo, isso aqui é chave, hein? Estou te ensinando coisa aqui que é da escola Shemitah. Inclusive, depois, quem quiser fazer parte da escola Shemitah, fala com a Leinha. Porque a escola Shemitah, a gente ensina essas coisas aqui, que são mais aprofundadas, você entender lidar com situações. Porque a ideia é essa, de você aprender a lidar com as situações da sua vida. Aí, ela foi lá, ele também, e ela foi pedir perdão para o pai e para a mãe. Quando ela chegou e pediu perdão, os pais falaram assim: não te abençoo, você adulterá. Olha só, anos depois, ela sempre ia na casa dos pais, tudo aparentemente era bom, mas no fundo, os pais nunca aceitaram aquilo. Ela, de vez ouvir aquilo, escute o que eu vou dizer para você, e se humilhar, se quebrantar, não, mãe, eu entendo o seu posicionamento, mas eu peço perdão à senhora, independente da senhora me abençoar ou não, eu peço perdão diante do mundo espiritual, reconheço o meu erro, reconheço a minha falha, reconheço a minha culpa, reconheço a minha transgressão e te peço perdão. Não, ela começou a debater com ele. E ele começou, o marido dela, o pastor, começou a debater com ele. E aí ficou aquele mal-estar. Eu disse: vocês fizeram errado. Por quê? Porque se eles tivessem falado isso, e vocês ficassem calados, quebrantados, contritados, e tivessem vindo até mim, eu teria autoridade no mundo espiritual para declarar a bênção do Senhor. Por quê? Porque vocês estavam fundamentando o casamento de vocês, não mais num casamento de adultério, mas num casamento de remissão. Queridos, Davi adulterou, não sei se você sabe, mas ele se arrependeu. E a mulher do adultério se tornou a sua esposa. Está na Bíblia, hein? Ah, pastor, quer dizer que eu posso adulterar e a mulher que eu contrair o matrimônio vai ser a minha esposa? É tentar sorte. Quer sofrer? Quer pagar preço? Você que sabe. Eu não tenho ideia do preço que esse casal pagou. Só que nesse cenário de já ter cometido aquilo, eu orientei. Eles brigaram e foi terrível. Peguei um outro casal que foi a mesma coisa. A menina era virgem, o camarada era um supervisor da empresa, mulherengo, promíscuo, e somebody love aqui, somebody love ali. Chamou, ela foi, perdeu a virgindade para ele, foi para o motel, ele adulterou, se separou da esposa, tinha 2 filhos e se casou com ela. Olha a situação. E ela me dizia: eu não posso engravidar, eu não sou batizada no Espírito Santo. Eu falei: é lógico, você tem pendências. A vida, olha só, olha as legalidades que você tem. Falando isso para ele olhando para mim, uma cara de bravo, e assim, tenho medo de. Querido, não tenho medo de cara de braveza, não tenho. Deus me treinou para isso. E eu falei para ela: se você não tratar isso, você nunca vai ser liberta. Nunca vai ser liberta. Ah, na época, nem deram ouvido, ficaram bravos, somente ele, né? Imagina, que eu falei: você vai ter que pedir perdão para sua esposa, ela também, você vai ter que pedir perdão para os seus filhos. Tempo atrás, vieram atrás de mim, querido. Ô, pastor, hoje a gente entendeu tudo que o senhor falou, e a gente teve que fazer tudo aquilo que você disse há anos atrás. E graças a Deus as coisas começaram a fluir na nossa vida. Eles tinham uma vida financeira muito boa, mas ainda tinham cunhas na vida financeira. Ele ganhava muito bem, ela ganhava bem, tinha um casa, tudo, mas era um problema financeiro terrível. Por quê? Porque não trataram as legalidades naquele tempo. E aí começaram a tratar. A tratar. Pastor, aos 16 anos me juntei com um rapaz e tive um filho. Depois de 4 anos separei. Me casei com outra pessoa e vivi quase 9 anos, tive uma. Então, cada uma teve um filho, tá? Em um acidente de trabalho, ele veio a óbito, eu fiquei viúva, casei novamente, terceiro casamento. Eu vivi sonhando com um do primeiro relacionamento, com um que faleceu. Ah, você, pelo jeito, você vai no primeiro casamento.
é porque tem que fazer divórcio. E quando uma pessoa recasa, tá? Eu tenho ensinado isso para vocês. Na escola Shimitar tem essa aula, a importância do divórcio. No sentido. Tem outro nome. Como que é? A importância do divórcio sexual. Mas tem outro nome, não é esse nome? Aí agora. Quando a pessoa se separa, recasa, ou a outra pessoa falece, ela tem que fazer um divórcio no mundo, a importância do divórcio no mundo espiritual, na separação ou no falecimento do cônjuge. Então tem que fazer divórcio emocional, tem que fazer divórcio sexual, tem que fazer divórcio financeiro em muitos casos, divórcio de nome. Tem gente que se separou, mas tem o nome do ex. Isso é terrível. Você vai ser feliz, você ainda tem o nome do seu ex na sua conta bancária, você tem o nome do seu ex na sua identidade. Isso tem peso no espiritual. Então, irmã, tem que fazer divórcio, tem que quebrar isso no espiritual. Você está vinculada ainda ao seu ex, ao falecido. Bicho, melhor é não pecar. Com certeza, irmã Maria Aparecer. Você está percebendo? Se as pessoas soubessem disso, você acha que elas iam pecar? Mas Davi pagou o preço de perder os filhos. É o que eu estou falando. Adulterou e pagou um preço, porque adultério é terrível. Mas tu queria ser uma pregadora da palavra e ensinar essa verdade a muitos que estão presos. Para buscar, filha. Desligamento de alma. E se forem relações ilícitas, a mesma coisa. Tem que quebrar, desfazer laços de alma. Tá? Relações ilícitas também. Mas vamos prosseguir aqui. A gente está falando de tratativa contra o próximo. Se você peca contra Deus, você pede perdão para Deus. Se você peca contra o próximo, você pede perdão para Deus, mas você tem que pedir perdão ao próximo. Tá? Você vai precisar fazer isso. Você vai precisar tratar isso daí. Como eu faço para fazer sessões com vocês para esse divórcio? Tem que falar, irmã Juciana, com a Leia. É só falar com a Leia aí ela te passa os detalhes. Meu Deus, eu aceitei Jesus em 2009 e nunca tinha ouvido tudo isso. Tão rasgado assim sobre o plano. Com certeza, Rosiane. Irmã Rosiane, vamos colocar em 2009, claro, o que eu estou falando aqui tinha que ter sido feito quando você se converteu em 2009. Digita aqui, vocês que estão nessa live, quando vocês se converteram? Eu vou te explicar algo aqui no espiritual. Quando foi que vocês se converteram? Digitam aí, tá? Olha só, 2015, 2012, 2020, 1997, 2006, 2018, 2021, 2004. Olha aí, ó. 2010, olha o telefone da Leia aí, ó. 2020, 2000, Helena Nascimento, 1997, 2020, 2000, 1999, 2003, 2016, 1998. Olha só, quando você se converteu, tinha que ter feito tudo isso que eu estou falando aqui, tratado cada pecado. Quando a gente se converte, a gente tem que ir tratando pecado por pecado da nossa vida. Vou falar isso mais para frente, tá? Davi de Meller, o rei Davi, disse assim: todos os meus pecados, todos eles, eu te declarei. Eu coloquei diante da tua presença. Eu confessei o meu pecado ao Senhor. Salmo 32, queridos, é o salmo da confissão. O salmo 51 é o salmo da restauração davídica. Então, irmã, a gente tem que confessar pecado. Então, principalmente contra o próximo. Você brigou, bateu um monte de gente, falou mal, xingou, lançou palavras. Sabe o que você vai ter que fazer? Eu tive que fazer isso. Eu estou falando de algo que eu tenho autoridade para falar no mundo espiritual. Crente, pastor, evangelista na época, tive que ir batendo de porta em porta, pedindo perdão para pessoas. Pessoas que às vezes não tinham feito nada, mas tinham implicação espiritual, e pessoas que eu havia errado, que eu havia pecado, falhado com aquelas pessoas. Eu tive que bater de pastor, mas vão me falar um monte, vão me xingar, deixa xingar. Vão falar esse crente nada, esse crente sem vergonha, deixa falar. Mas você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver como as coisas na tua vida vão começar a acontecer. Porque, queridos, o inimigo ele usa isso para prender e amarrar a vida das pessoas. O inimigo vai usar isso. Ele vai usar isso.
nunca ouvi sobre isso nessa jornada, porque você aceitou Jesus e tudo se fez novo. Nossa, eu gostaria que fosse assim, né, irmã? Eu pergunto para você, quando você aceitou Jesus, ficou tudo novo na sua vida? Parou de beber? Seus problemas acabaram? Não, não é assim que funciona. Quando você entrega a vida para Jesus, você vai tratando o pecado por pecado. Palavras de maldição, né? Situações que a gente cometeu. Aí você vai tratando, não, agora eu sou uma nova criatura, e como nova criatura, eu tenho que tratar situações com as pessoas. Irmão Chiquinho, me perdoa, porque eu falei mal de você. Eu quero te pedir perdão porque eu fui insensato. Mano, a filha me perdoa, porque eu peguei um dinheiro que não era meu, eu peguei um dinheiro que era seu. Você começa a tratar situações, queridos, isso vai desatar algo no espiritual para a tua vida que você não tem ideia. É por isso que você olha nas igrejas, os crentes com cara de derrotado. Tá lá. Eu vi igreja pregar que eu falei, Jesus, eu quero ir embora daqui. Jesus, eu não aguento isso aqui, não. Jesus, eu não vou ficar aqui, não. Não vou, não dá, não dá. Os crentes com cara de derrotado, com a vida destruída. Por quê? Queridos, um monte de situação pendente no espiritual. Seu pecado oculto na terra é um escândalo aberto nos céus. Pecados confessados e tratados saem da nossa relação de pecados quando estivermos no julgado, com certeza, Gabriela. Todo pecado que é confessado, todo pecado que é tratado à luz da palavra, a Bíblia diz que dos seus pecados, a partir de então, o Senhor não se lembra mais. Ou seja, a sua vida começa uma nova história. É uma folha em branco. Aí começa uma nova história para você. Os pecados que você cometeu, que você tratou de maneira idônea, correta, legalizada pela palavra, aquilo é apagado da sua história. Agora, a pessoa se converteu, ela não tratou nada. Ela para de pecar, mas ela não tratou nada do que ela cometeu no passado. Meu Deus, roubou, matou, se prostituiu, xingou, fornicou, e está tudo resolvido, queridos. É por isso que o povo hoje está dentro da igreja e as coisas não acontecem. É necessário. Temos que passar pela transformação depois da conversão, não é isso. E pedir perdão, mas com certeza, fiz a remissão esse ano, quando namorava a filha de um pastor. 2 horas depois ganhei um carro. Falar com o pastor não foi fácil, mas ele já estava esperando. Fiz minha remissão esse ano, quando namorava a filha de um pastor. 2 horas depois, ganhei um carro. Falar com o pastor não foi fácil, mas ele já estava esperando. Olha só, tá vendo? Agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza de volta. A Kátia aqui, ó. A Kátia, uma da nossa igreja, a gente falou muita coisa. Estamos tratando gradativamente vocês. Você vai trabalhando. Tenho certeza. A nossa, estou posicionando e buscando. Isso como eu disse, libertação processual. Você vai vomitando para fora, você vai tratando. Você vai, na realidade, você vai se posicionando. No teu posicionamento, Deus vai quebrando um monte de coisa. Tá? É a libertação maior, a libertação menor. Às vezes fica aquelas pontinhas soltas. Aí o Senhor vai te revelando. Faz isso, age assim, trata desse jeito, faz dessa forma. Aqui tá normal. Faz desse jeito, se posiciona dessa forma, se manifesta desse jeito. Deus vai tratar. Agora, você tem que fazer uma lista aí. Será que você não pecou contra pessoas? Pessoas da igreja, pessoas da liderança, pessoas da sua família. Porque hoje o povo está mais carnal do que espiritual. E aí as pessoas não entendem que o mundo espiritual é legalista. O que é o mundo espiritual ser legalista? Ele pega as brechas que você comete e usa contra você. Você, pela sua legalidade, autoriza o mundo espiritual a tocar em áreas da sua vida. E, geralmente, o mundo espiritual toca na área que você abriu porta, que você abriu legalidade. Por isso, querido, se você não tratar, olha só, primeiro, confesse o seu pecado para Deus. Segundo, confesse o seu pecado pelo nome que ele tem. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Terceiro, confesse o seu pecado diretamente a quem foi lesionado. Tá? Se adulterou,
vai ter que pedir perdão para o cônjuge. Se enganou os pais, vai ter que pedir perdão para os pais. Se falou mal do seu líder, vai ter que pedir perdão para o líder. Quanta gente com mágoa do pai, mágoa da mãe, xingou o pai, brigou com o pai, fez um inferno na vida dos pais. E os pais também têm um inferno na vida da pessoa, mas nunca foi lá, nunca pediu perdão, nunca liberou perdão para os pais, porque os pais acertam, os pais erram, mas você nunca tratou isso. E aí, querido, a vida não anda, as coisas não acontecem. A pessoa tenta, a pessoa busca, mas ela não entende. Enquanto ela não tratar pecado contra o próximo, as coisas não vão fluir na vida dela. Ah, estou falando aqui, você acha que foi fácil para mim? Sair pedindo perdão de porta em porta? Não foi nada. Não foi fácil para mim, mas foi libertador. Vai ser fácil, mas vai ser libertador. Não é brincadeira, mas vai ser necessário. Às vezes, você vai ter que pedir perdão para o teu pai, você vai ter que liberar perdão para o teu pai. Olha só, a minha esposa, nós temos 4 filhos. 2 filhos são enteados, mas são como os meus filhos. Mas o Senhor um dia nos pediu para fazer um ato de reconciliação entre eles e o pai dele. Ah, você acha que eu queria? Não queria nada, querido. Ficar aprontado, fazer a coisa errada com eles, entendeu? Eu não gostava daquilo, eu ficava louco, né? Eu, bravo com a injustiça. Mas o Senhor me pediu, e eu tive que fazer aquilo, porque o Senhor falou para mim, olha, se não for feito isso, eles nunca vão ser bem-sucedidos na vida. E aí eu falei assim, olha só, eu preciso tratar isso no espiritual, eu não posso deixar isso acontecer. E aí, eu tive que chamar ele lá na minha casa. Imagina chamar o pai deles para entrar na minha casa. Nunca, nunca, vocês não têm ideia. É coisa de Deus mesmo. Aí chamei, tinha 2 testemunhas, estava o pastor Gerson, estava uma intercessora, como testemunha na época, o pastor Gerson é pastor aqui da igreja, e ali eles foram pedindo, na verdade, falando o que tinha acontecido, porque fazia já uns 2, 3 anos que eles não iam para a casa do pai, porque o pai aprontou muito eles, mas ele não podia alimentar aquela tristeza e amargura no coração deles mais. E o Senhor me disse, olha, você vai abrir igreja, você vai tratar com pessoas de orfandade paterna, materna, e se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você vai ter que tratar isso com eles. E aí eu tratei. E eu me lembro que aí ele falou, eles perdoaram o pai, abraçaram o pai, e Moisés falou para mim assim, pai, ele falou que é o pai 1, pai, eu sou o pai 2. Aí fala, pai, parece que são um peso de mim. Mas é um peso de mim. Literalmente, quando a gente trata algo na nossa vida, é um peso de nós. E é necessário fazer tratativa. Eu pedi perdão para o pai dos meus filhos. Olha que pensa, hein, cachorrinho? Qual é a consequência de não estar casado em relações sexuais? São várias, né? Uma delas é ter filhos e serem bastardos. Já vai gerar uma maldição geracional. É terrível, tá? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo na nação. Gravidez indesejada, né? Desproteção no casamento. Toda pessoa que não é casada, a pombagira entra na hora que quiser no relacionamento, porque tem porta aberta. Aí a pessoa amasia com, daqui a pouco amasia com outro, daqui a pouco amasia com outro, e depois chega na cara de pau e fala para mim, pastor, eu não sei porque minha vida sentimental não foi. Também foi mais rodado na cama do que avião em voo. Essa é a grande verdade. Verdade. Por isso, tantos crentes foram derrotados. Eu sempre me perguntei o porquê disso. Irmã, pendências. Temos que correr atrás para manter a pista limpa de Deus. Com certeza. Ah, com certeza. Então, vocês percebem? Se eu pequei contra Deus, eu tenho que chegar para Deus. Deus, meu pecado é contra o eterno. Eu chego para ele. Mas quando eu peco contra o meu irmão, contra a minha irmã, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque eu transgredi uma lei de Deus em relação ao próximo. Mas eu também tenho que chegar na pessoa e pedir perdão para ela. Olha, eu vim aqui, de preferência, leva um presente profético, vá na mansidão, não espere o perdão da outra pessoa, nunca espere, não espere, nunca espere, guarde essa frase.
Se a pessoa falar, eu te perdoo, chorar, glória a Deus. Se não, teu coração já está, né, já está blindado sobre aquilo. Descobri que a minha geração de bastardo tem que tratar a Josi, faz a clínica. Porque um presente profético, Elaine, quando a gente vai tratar algo com alguém, que a gente quer resolver algo no espiritual, a gente leva um presente, às vezes é uma camiseta, às vezes é um relógio, às vezes é um tênis, às vezes é um sapato, às vezes é um colar, depende, cada caso é um caso, Deus dá direcionamento. Mas é sempre bom a gente tratar, na realidade, a determinadas situações relacionais, pecados contra o próximo, sempre levando um presente. Lembra de Jacob, que pecou contra o irmão, somente contra o pai, né? Mentiu para o pai, na questão da bênção, da brachot, da primogenitura, quando o Senhor se revela para ele no val de Jaboque, e ele recebe a bênção do Senhor, e ele é tocado na cintura da coxa, após o val de Jaboque, ele vai se encontrar com quem? Com Esau, com Esaú. O que ele leva? Presentes. Então, toda tratativa que você for fazer, sempre leve algum presente. Às vezes você pode fazer um jantar para a pessoa, um almoço, você leva uma caneta, algo que a pessoa goste. Por quê? Porque isso é espiritual. Aquele presente, o que é um presente? É uma doação. E olha só, presente tem memória. Meu Deus. Presente tem memória. O que é isso? O que é isso, pastor? Presente tem memória. Toda vez que a pessoa olhar para aquilo, ela vai falar assim, nossa, recebi isso. Pode perceber, a mulher recebeu um sapato, coisa nojenta. Ela vai falar assim, fulana me deu isso. Quer dizer, na mente dela, ela lembra. Então, o presente é um memorial. E o mundo espiritual também se torna, porque aquele presente ele é um memorial de reconciliação e de tratativa, de petição de perdão. Família é muito miserável, mesmo trabalhando, comprando um novo, dá jeito de quebrar, fica feio, não aguentou mais essa maldição. Tem que tratar, irmã Elisa. Pecados sexuais na infância, como resolver? Cleiton, aí já fica mais complicado. É uma aula também. Mas tem que tratar. Geralmente, pecados sexuais na infância, Cleiton, está ligado à questão geracional. Tá? E aí vai depender, Cleiton. Que tipo de pecado? Incesto, com irmão, com irmã, com prima, com primo. Porque esse incesto, uma hora você vai ter que chegar um exemplo, tá? Não sei se é isso, mas acontece também, eu pequei, pastor, eu molestei, ou fui molestado também, houve ali uma molestação bilateral com meu primo, com a minha prima, uma hora você vai ter que chegar nessa pessoa e pedir perdão para ela, e quebrar isso no mundo espiritual, anular isso. Tem uma pessoa amaziada pelo Espírito Santo e poder servir a obra, mesmo que o cônjuge não quiser nada. Olha só, irmã, a pessoa amaziada, ela tem uma brecha, tá, no espiritual. O Espírito Santo, tá, ele muitas vezes se manifesta na vida das pessoas, principalmente porque às vezes a pessoa tem um dom. Até o ímpio tem dom, porque o dom é genético. Agora, o problema é que o amaziamento deixa ela fragilizada no mundo espiritual, deixa ela no campo da linha de frente. Por quê? Na guerra existe linha de frente, linha de suprimento, retaguarda. Toda pessoa que é amaziada e que ainda, né, quer fazer a obra, ela fica na linha de frente. Vai acabar com ela. Ela vai ter problema. Tá? Vai ter problema. Tem como uma pessoa amaziada ter a obra, mesmo que o cônjuge não quiser casar? Outra, tem hora que tem que se posicionar, né, irmã? Por que o cônjuge não quer casar? O estudo, inclusive, ela gravou isso. Tá? Ela gravou um podcast sobre esse assunto. E é tremendo, tá? O que estão falando aqui? Vou fazer. Então, assim, gente, é algo muito importante, tá? Então, vocês percebem? Olha só, e eu nem falei um monte de coisa ainda, tá? Hoje é só mais uma aula. Meu nome é Rogério, kkk. Rogério. Mas vamos lá, só para repetir aqui, se você peca contra Deus, como? Confessando o seu pecado para Deus. Primeiramente é para Ele. Porque a gente transgrediu a lei do Senhor. Aí você chega para Deus, rasgar teu coração, você não perdoa. Eu era insensato, eu era ignorante, mas hoje eu sou um servo, uma serva do Senhor. Eu reconheci, eu confessei o Senhor e Yeshua HaMashiach como meu único
suficiente, Salvador. Depois, você vai verbalizando, Senhor, eu sou adúltero, eu sou ladrão, eu sou avarento, eu sou assassino, eu abortei criança, Senhor. Você confessa o pecado pelo nome que ele tem, você tem que dar nome ao seu pecado. Aí, dentro desse prisma, dentro dessa tratativa, você vai confessar o seu pecado para a pessoa que você pecou. Lembrando que, dependendo da agravante do pecado, você vai buscar uma direção do Espírito Santo nessa confissão, você vai perguntar, você vai chamar uma pessoa que tem autoridade nessa área para te ajudar com conselhos e também com direcionamentos de como tratar isso, porque isso é necessário, isso é muito importante. E você vai avaliar o temperamento e comportamento da pessoa que foi lesionada antes de conversar para ela. Verifique isso aí. Se não sabe, até morte. Tá? Existe um caso aqui em Guarulhos que a moça ela foi no encontro da vida, se encontrou, e aprendeu que tinha que confessar, e tem mesmo. Mas não teve um ensino que eu estou falando aqui, não teve, na realidade, um acompanhamento espiritual, chegou e desabou no marido, falando que tinha adulterado, que tinha pedido perdão. Sabe o que ele fez? Ele se matou a filha dela e a filha dele. Olha só que coisa terrível. Olha só. Por quê? Porque tudo tem que ser debaixo da direção. Tudo tem que ser debaixo. Será que se eu levar o meu marido para jantar, eu consigo conversar para ele que eu escondi na direção do Espírito Santo? Mano, vou te falar uma coisa. Outra coisa, vai tratar algo sempre debaixo de muito jejum e oração. Entre em jejum antes, entre em oração. Agora, aí vai depender, irmã. Eu não sei o contexto da tua vida. Nossa, é muito complexo de eu te falar que eu seria leviano de falar, entendeu? Mas é muito complexo de falar, não, vai lá, janta, não janta. Então, é uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não, às vezes é uma coisa mais agravante, às vezes não é tão agravante assim, vai depender. Tá? Mas, de qualquer forma, a confissão ela vai ter que ser feita em algum momento. A confissão vai ter que ser feita em algum momento. É necessário confessar pecado. Eu vou falar ainda de pecado, não vou falar hoje, eu vou encerrar. Minha garganta já está indo, quase 1h30 de aula aí, ó, com Deus. Eu vou ver se eu participo nessa live, Lenha, umas 4, 5 partes, depois eu jogo tudo para chimitar também. É bênção do Senhor, tá? Bênção. Mas olha só, vamos falar ainda de pecados de restituição, pecados de roubo, né? Vamos falar aí sobre pecados alheios. Vou tratar muito com esse pecado aí, tá bom? Vou falar. Se você depois quiser, eu não sei se está com a Leia está aí, está com o livro circulado, a gente tem esse livro, você pode adquirir também para você estar acompanhando. Semana que vem eu vou enviar alguns, né? Eu estou olhando aqui, ó. Eu penso que penso, veja, olha aqui, tem um frigobar do podcast, tem Salomão teve, aleluia, né? Tem Salomão, olha que coisa linda. Mas vai tratar algo sempre com muita oração, com muito temor. Não é fácil. Para a gente encerrar aqui, eu peguei um caso de uma moça que veio tratar adultério. Quando ela chegou na porta, ela já veio assim, né? Eu achei estranho, né? Eu vi que ela estava estranha. Aí eu falei assim, olha, entra. Vai que a gente vai falar com você. E, claro, as clínicas que a gente faz com libertação depende, cada caso é um caso, é 1h30, 2 horas, 2h30. Hoje a gente faz em sessões, porque teve gente que já cheguei a fazer 5 horas de clínica. 5 horas! Pra vocês terem ideia. Tá? E aí, ela começou a falar, pastor, acontece isso, meu marido é amigo, meu marido é companheiro, meu marido ganha bem, meu marido é paizão, mas eu adoro. E aí eu fiz um mapeamento, eu consegui identificar de onde vinha aquilo. Claro, tinha um caráter dela, tinha, porém, entretanto, queridos, tem coisas que são além de caráter. Existem situações que tocam na vida da pessoa naquilo. E a gente conseguiu entender e começar a ajudar ela. Ela saiu da sessão, entrou o marido. Tadinho, o marido
bobão, assim, de pureza, sabe? Aquele cara puro. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, aquela coisa tinha no coração, mas a gente falou, a gente vai precisar tratar isso. Vamos orar, buscamos ao Senhor, e o Senhor disse assim, é para ela confessar para o marido dela. Olha só, toda vez que Deus dá uma direção, é porque Deus quer fazer alguma coisa. E a gente falou para ela, meu Deus do céu, vou ter que confessar esse negócio agora. Meu Deus, como que eu vou falar isso? Meu Deus, minha filha, na hora que você estava lá, né, virando o joinha, você não pensou nisso, né? Então, vou falar aqui. Agora, né, vai ter que confessar. O Senhor quer que você confesse. Mas a atitude dela assim, foi muito nobre. Ela se posicionou, marcamos a intercessora que estava, os pastores dela da época e também o marido. Marcamos na casa dos pastores e fomos lá fazer essa mediação de tratativa de confissão de pecado, a saber, de adultério. Chegamos lá, e aí conversamos um pouco, fomos tentando quebrar, né, o gelo de alguma forma, não tem como quebrar o gelo de uma situação dessa, porque é uma situação agravante, mas chegou um momento que chegamos e falamos, olha, estamos aqui, irmão, tal, porque a sua esposa ela quer tratar algo particular com você, e a gente, como liderança, os pastores da casa, nós, como os libertadores que estamos ali na igreja ajudando vocês, nós queremos estar aqui como testemunha e também estamos aqui para ser ouvintes daquilo que vai ser tratado aqui diante do mundo espiritual. E aí ela começou a falar, e ela se posicionou, ela falou, aconteceu isso, eu adulterei, quero te pedir perdão, eu fiz coisas que eu não deveria fazer, você é um ótimo marido, você é um ótimo pai, e olha só, ela pediu perdão. Ele, na hora, ficou mal. Começou a ficar naquela coisa, a reação da confissão, às vezes. Esse é o medo de muitas pessoas confessarem o pecado, porque é o medo da reação que as pessoas têm. E ficam assim, meu Deus, e agora? Isso o quê? E tal. E a gente foi acalmando, conversando, explicando. E, de repente, ele tomou a palavra e disse assim, eu quero falar algo. Muito machucado, tô ferido, eu estou magoado. Mas, gente, no mundo espiritual, eu decido perdoar a minha esposa e restaurar a minha família. Diante do mundo espiritual, eu decido restaurar a minha família e perdoar a minha esposa. Aquilo é algo extraordinário. Se abraçaram, se beijaram. E olha, a situação dela era agravante, sabe por quê? Porque ela adulterava e ela ficava com um complexo de culpa muito grande. Então, o que ela fazia? Ela começou a entrar em depressão. Olha só, o adultério gerou nela complexo de culpa, óbvio. E o complexo de culpa é depressão. E a depressão, por ela não confessar o pecado, porque a depressão veio porque ela não podia falar para o marido. Então ela guardava e foi adoentando. E gerou depressão. E a depressão nela fazia que ela tinha que tomar remédio e que diminuía a libido dela. Então, olha a escravidão. Ela adulterava, sentia culpa, e aí ela ficava em depressão, tomava medicamento e perdia libido. E quem era afetado de todos os jeitos? Mas quando ela confessou, algo foi quebrado no espiritual. Algo foi anulado no espiritual. Claro, lembrando que debaixo de oração, com autoridades presentes, debaixo de quebrantamento, debaixo ali de uma direção específica da parte do Senhor. Mas algo quebrou, queridos. E esses dias eu estava vendo aí, eu já contei isso aí em algum momento, eu estava vendo numa plataforma das redes sociais, e ela já tinha uma menina, e ela engravidou e gerou uma outra criança, e eles estavam ali celebrando aquele nascimento daquela criança. Um casamento que era para ser construído pelo contexto, um casamento restaurado para a glória de Deus. TDAH é fruto de pecado? TDAH é síndrome de pensamento acelerado, tem vários elementos aí.
Meu pai, desquitado por adultério com filha de pastor, traiu ele, não tinha divórcio, foi morar com minha mãe, teve 4 filhos, 2 adotados, depois de 27 anos saiu minha mãe, e hoje há mais de 20 anos casou no papel com a atual e tem 2 filhos adultos. Somos bastardos dos primeiros filhos, pensei nisso agora. Então, olha só, um monte de coisa para tratar, irmã Elisa, meu filho. Primeiro que o teu pai, ele sempre foi promíscuo, né? Pode perceber, ele demorou 27 anos, teoricamente, para trair a sua mãe. Mas percebe, o pecado não confessado, pecado é dívida. Uma hora a conta chega. Se a pessoa não confessar lá na frente, ela volta a cometer o mesmo pecado. Porque a verbalização da verdade protege. Entenda, a pessoa faz no oculto, ninguém chega e fala assim, olha, eu estou indo, meu amor, eu estou indo, sabe para onde? Eu estou indo para um motel. Olha, daqui a pouco eu falo para você, eu vou tacar a Chiquinha 19 horas, assim acontece. Pecado é feito no oculto. Amor, ó, eu estou indo ali no motel, com a Doquinha, umas 20 horas eu estou de volta, tá bom? Ó, vou fazer o tchá-tchá-tchá e o tchu-tchu-tchu, tá bom? Daqui a pouco eu tô aqui, a gente conversa um pouco. É assim, é tudo no oculto. Ou seja, pecado, geralmente as pessoas têm um pecado explícito e o pecado oculto. Só que esses pecados ocultos é que tem que ser também confessados, porque no mundo espiritual é o pecado que vai gerar muitas problemáticas para a vida das pessoas. E as pessoas vão precisar tratar isso. As pessoas vão precisar resolver isso no espiritual. Tá? Acabei de pedir perdão para minha prima, ela me perdoou e me pediu perdão também. Pensa, a Juliana Loyola. Né? Minha mãe biológica teve relação com meu pai biológico. Ele era casado e gerou. Eu. Significa que você é filha de adultério, filha bastarda. Eu e mais 2 filhos por conta desse adultério. E eu mais ela. Eu e mais um, ela deu. E o outro está preso. Agora, eu e meu marido estamos tentando engravidar e descobrimos que sou infértil. Porque tem algo no espiritual, irmã Mariana. Tem que fazer clínica, tá? Isso aí é tratativo. Por quê? Porque você é filha de adultério. Olha só, tem uma agravante. Quantas palavras, muitas vezes, a mulher dele não lançou sobre a tua mãe e sobre as gravidez que ela teve. Entende isso? Palavras de morte, palavras de esterilidade. E essas palavras pegam. Por quê? Porque tinha base de ilegalidade. Qual? Adultério. E a sua mãe, ela também abriu a sua porta, e o seu pai também. Foi um adultério de consensualidade. Então, no mundo espiritual, isso tem peso, tá? Isso vai ter que ser tratado no mundo espiritual. Perdemos o neném em agosto do passado, com certeza. Porque tem um espírito de morte que ronda você, tá? Mas você não vai mudar isso aí, Mariana, mas precisa fazer um tratamento. Deus me mostrou algo no espiritual, mas é necessário fazer um trabalho de libertação. Minha mãe biológica. Então, assim, ele era casado e gerou. Quer dizer, ele já cometeu um adultério. Pode perceber, com certeza você foi perseguida na área sexual, porque geralmente o bastardo, o filho de adultério, é perseguido muito na área sexual. Vida financeira muitas vezes fica travada, amarrada, quer conquistar as coisas, mas é mais difícil. Então tem que quebrar essa bastante. Sabe por que também? Vou falar, Mariana, sabe por que também você ainda não teve filhos? Posso falar para você? Muitas vezes a própria mão de Deus te guardando, viu? Porque se você gerar uma criança hoje, ela é uma bastarda indireta. Isso não seria nem o teu marido, seria também um filho bastardo. E aí, sabe o que vai acontecer? Essa criança ela vai ser perseguida na área sexual. E pode te dar muito problema. Então, sabe o que Deus quer hoje? Você trate a sua vida, porque após isso, o filho que vier para essa dimensão vai ser filho para honra e não para desonra. Eu vejo muito isso, muitas pessoas que não geram filhos porque ainda tem situações agravantes para ser tratado. Até, mas Davi pecou e gerou filho do adultério, mas morreu. Olha na Bíblia. Morreu, o filho do adultério morreu. Tem uns que não morrem, mas sofrem as mazelas do pecado dos pais. Minha família tem muita esquizofrenia por parte de mãe, todas as mulheres em algum momento. Então, a vida dão um susto. Isso é geracional, tem que ser tratado. Pastor, eu não sou bastardo, mas muitos sintomas de bastardia afetam a minha vida. É possível? É possível. Aí tem que entender o contexto familiar. Tá? Luciana está falando aí, tem um filho autista. Filho autista, Luciana, ele está muito ligado a uma questão geracional. A gente faz monitoria de autismo, tá? E de TDAH também, para tratar isso. Vou lançar livros sobre autismo,
vou lançar livros sobre TDAH, aguardem, mas precisamos fazer clínica e tratamento, porque da quarta geração para cá, a minha vida financeira está totalmente parada, dependendo financeiramente do meu esposo. Aí tem que ver, né, irmão? Mas eu vou falar disso ainda nas próximas aulas. Eu vou pegar aqui, e ainda tem o TDAH, tá vendo, irmã Mariana? Você vê, né? Mas a gente vai tratar, os filhos bastardos, eles são mais atacados, porque eles são filhos de desproteção dos pais. Os pais não protegeram eles espiritualmente, então eles sofrem mais do que os outros, tá? Tem uma deficiência no braço esquerdo, e tem a ver com a marcadia? Depende, né? Eu não sei, é uma questão que é só tratando para saber. Mas na próxima aula vamos continuar. Provavelmente eu vou conseguir dar aí em 4, 5 aulas dessa parte aí que está dando complicado, tá? Mas vai ser bom, sabe por quê? Porque vai ser divisor de águas para a sua vida. Você vai aprender como tratar algumas situações também. Meus pais casaram depois que eu nasci. Você é filha bastarda, Luciana. Vai ter que tratar bastardia. Eu sou filho bastardo e abusada pelo meu pai também. Olha só, Josi. 90... Pessoal, vocês acompanham eu estou sempre falando isso aqui, ó. 95% dos filhos bastardos são abusados sexualmente na infância. Por quê? Então, o pecado dos pais é sexual. Então, a criança é atacada na área sexual. Sofreu um abuso. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá no meu livro, hein? Meu livro chega semana que vem. Ciclo da bastardia. Sofreu um abuso sexual de 12 anos. Vocês percebem? O meu esposo é filho bastardo. Então, meus gêmeos podem. Com certeza, porque vai receber uma bastardia direta. Irmã era o que eu vejo como mulher rixosa. Ninguém aguenta ficar com ela em casa. E ela lançava muitas palavras malditas na minha vida, na vida da família. Me questione de certas situações, não tem relação com as palavras, também pode ser, tá bom? Amém, gente? A gente fica na paz. Quem quiser ver o livro aí, fala com a Leinha. Quem quiser participar da Escola Chimitá, vem fazer parte, divisor de água. O Galvão tá aí, tá? O pessoal tá aí. E não esquece de se inscrever no ZaidCast. Vai lá, ó, @ tá, ZaidCast no canal. ZaidCast, em nome de Jesus, tá bom? Peço para vocês aí. Vai ser bênção. A gente está aqui para ajudar. Mas, se puder, vem fazer parte da Escola Chimitá. Vai ajudar muito vocês, não somente a serem libertos, mas também a libertar outras pessoas. A gente tem que ser liberto e libertar. Isso é algo tremendo, tá bom? A gente vai ter uma masterclass segunda-feira agora sobre sexualidade para casais. Tem um valor minúsculo, minúsculo. Vai ter PDF. Você que quer aprender de sexualidade, você que é casado, quer tratar sobre isso também, aprender, pode, não pode, sexo oral, sexo anal, sexo menstrual, venha fazer parte, em nome de Jesus. Dia 1º de abril, a gente vai lançar a Escola Halon. Você que gosta de sonhos vai ser bênção, tá bom? Pastor, esses slides vai deixar no Telegram do PDF? Não. Esse material aqui, não. O material aqui é livro. Quem quiser adquirir o livro, até porque esse é o material da nossa igreja. Eu não distribuo esse material em PDF, tá bom? É o material da igreja. Então, eu estou dando um conteúdo para vocês que é daqui do MAIP, do Ministério Apostólico Intimidade e Poder. E outra, se alguém tiver sem ministério, tá? Olha com a lenha aí. De repente a gente pode estar ajudando vocês também. Gente, beijão. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Eterno de Israel toque na vida de vocês. Bom, deixa eu fazer uma oração final aqui. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo. Visita cada pessoa que aqui está, visita cada lar, cada família, visita cada pai, cada mãe, cada filho. Pai, que essa aula possa ser divisora de águas, esclarecedora, uma aula rompedora, que situações sejam resolvidas no espiritual, que haja movimentações, que o mundo espiritual ele se movimente na vida dessas pessoas, através dessas aulas, que o mundo espiritual ele possa ser ativado, ó Pai, que haja quebrantamento, contrição, arrependimento, humilhação, em nome de Jesus. Amém. Gente, forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.